Tá, então é uma ideia aqui que eu tô tendo. Faz tempo, né, já que eu tô tendo. Que é na verdade eu tenho dois projetos de jogo de carta, assim, né? Card game. Tem um que é esse aqui que eu vou mostrar. Tem um outro que eu já fiz vários vídeos aí, que é um jogo com um monstro lá, tipo Pokémon, sabe? Ah, que não tem nada a ver com esse aqui, entendeu? Tá, na verdade os dois têm uma influência bem grande do Magic, sabe? É inegável. Mas ainda assim eu acho que é bem diferente do Magic, sabe? Não é até bom eu já salientar isso desde o início, assim. Tipo, ah, existem muitos jogos aí na internet, pá, às vezes é basicamente Magic com algumas diferenças, sabe? Tipo, acho que até aquele Hearthstone lá é muito parecido com o Magic. Esse meu jogo aqui, ele tem vários elementos. Até eu já falei isso em outro vídeo. Mas ainda assim ele é bem diferente, sabe? É que sobrar pra pensar, tem algumas coisas que é difícil de tu não fazer como Magic, sabe? Parece que tipo, sei lá, parece que o Magic tem alguns, como é que eu vou dizer, alguns preceitos, alguns conceitos do Magic, parece que eles são meio que são quase universais, sabe? É difícil de tu pensar, como é que eu posso fazer diferente? Tá, até dá, sabe? Mas tipo, será que tem porquê? Por que que a pessoa não simplesmente não pega e faz parecido, né? Ao invés de ficar tentando pensar outra coisa. Tipo, por exemplo, assim, sei lá, essa coisa de mágica instantânea. A diferença entre mágica instantânea e feitiço, por exemplo. Ou essa coisa de tu fazer uma mágica e a pessoa responder com outra mágica. Toda aquela coisa da pilha e tudo, sabe? Ah, por que uma pessoa não pode pegar isso aí e usar em outro jogo? Ou então essa coisa, pô, se tu tá fazendo um jogo de carta, ou mesmo que não fosse de carta, mas um jogo que tu conjura uma criatura. Aí tu pensa, pô, a criatura já pode atacar em seguida que ela entra. É o ímpeto, sabe? Parece que isso é meio que. A gente pode entender isso quase como uma coisa universal, sabe? Pode até mudar o nome, sei lá, pode botar outro nome ao invés de ímpeto. Mas aí eu acho totalmente assim, superficial, tá, né? O que importa é se tu tá pegando a ideia ou não, sabe? Se o nome é o mesmo ou não. Ou tu pode mudar então a regra, então um pouco, sabe? Assim como tem várias coisas aqui que são diferentes. Mas esse meu jogo ainda tem ímpeto, tem voar, tem atropelar. Mas o jogo é bem diferente. Tá, eu vou explicar aqui então. O meu mouse tá uma porcaria, eu vou ter que trocar de mouse. Tá, dou os dados aqui só pra marcar o ponto de vida, sabe? Teria que ter outros marcadores pra marcar outras coisas, mas dá pra eu explicar a ideia só com as cartas aqui. Por enquanto eu fiz os decks bem pequenos, se bem que já tem mais de 20 cartas, né? Na verdade os decks nem estão prontos aqui, são uns decks com umas estratégias bem diferentes. Mas esse vídeo eu não vou fazer uma partida aqui explicando. Eu vou mais mostrar a ideia geral. Tá. Então, tipos de carta. Tipo de carta é assim, tipo, tá, tem criatura normal, né, que nem no Magic. Na verdade, a maioria aqui é criatura. Só que tá, uma carta muito importante para eu explicar primeiro. Tá, vamos separar aqui, né, que é o outro deck lá. Esse deck aqui de cima é um deck mais control. Até eu vou botar ele virado assim, né? Que aí depois o outro jogador lá que vai jogar, né? E aqui é o deck água, tá? Aí cada deck tem uma carta de herói, sabe? Eu tô pensando na palavra herói, mas meio que irrelevante, né? Tipo, é uma carta que tu já começa na partida, sabe? Lembra um pouco, sei lá, o comandante lá no Commander, sabe? Mas é bem diferente aqui. O comandante é uma carta que tu conjura durante a partida, sabe? Aí quando ela morre, tu pode botar ela na zona de comando e depois tu pode conjurar pagando duas mana a mais, eu acho. Eu nunca joguei comando, mas eu sei mais ou menos como é. Tipo, ah, aqui é bem diferente. Aqui é uma carta que tu já começa com ela, já começa com ela elevada e ela já começa em jogo, né? É como se ela, em vez de tu receber o dano, sabe? No Magic é meio que tu que tá recebendo dano, né? Vamos pensar assim na temática do jogo. Tu tá lá jogando, conjurando criatura, mágica instantânea, feitiço, artefato, encantamento, sei lá tudo. E aí
quem tá levando é tu, mas tu não tem uma carta tua ali, né? Aqui é como se essa carta fosse tua, né? Isso aí já deve existir em outros jogos, aí não é nada novo que eu tô pensando. Tipo, mas tá, então a carta, ela já começa na partida e ela que leva o dano, né? Por enquanto, todos. Eu botei só 2 heróis, eu nem escrevi nada, é só pra explicar isso, né? E por enquanto todos têm 20 pontos de vida, mas talvez alguns tenham menos, né? Tipo, talvez os control tenham um pouquinho mais. Se bem que eu acho que até o contrário, né? Deveria, porque o Agro é que deveria ter mais pontos de vida, porque como ele tá disposto a levar mais dano, né? Ele não tem, geralmente não tem tanta remoção quanto o control, sei lá. Não que não tenha, tá? Às vezes pode ter, claro, mas enfim. Tá, isso é, por enquanto não importa muito. O que importa é assim, ó, essa carta, ela já começa e é ela começa em jogo e é ela que leva dano. E aí assim, tipo, essas cartas ela tem, até eu escrevi aqui, ó, deck building. Ó, não sei se tem como dar um zoom melhor. Aqui, ó, eu dou esse zoom, mas o zoom é pior ainda, tá, nem dá pra dizer que é zoom, a carta tá menor ainda. Mas enfim, sei que eu botei ali, ó, deck building. Eu era pra ter escrito maior. É assim, ó, tipo, é uma ideia que eu não vou explicar no vídeo aqui, eu já fiz até vídeo falando sobre isso. Eu acho que, tipo, até eu fiz um vídeo assim, né, tipo, como eu acho que o Magic poderia ser melhor do que ele é, né? Tipo, talvez assim, uma novidade que eles poderiam botar no Magic, sabe? Uma novidade bem grande, que seria essa coisa assim, tipo, tu compra uma carta, sei lá, tu abre uma carta num booster, sei lá, e aí uma carta de herói, vamos pensar assim, né, que nem nesse meu jogo aqui, e a carta te diz coisas, tipo regras de deck building. Tipo, pra tu usar essa carta, tu tem que usar, tu tem que botar tais determinadas cartas no teu deck. Tipo assim, ó, na verdade não é nem pra usar ela, tipo, tu tem que usar uma carta, beleza? Tu tem que usar uma carta de herói, só que, tipo, pra tu escolher as cartas que tu vai poder botar no teu deck, tu tem que levar em conta o que diz na carta, entendeu? Que seria isso aqui que eu falei, deck build. Por enquanto eu não escrevi nada aqui, mas é só. Ainda não elaborei uma carta de herói, entendeu? Até porque teria que elaborar as cartas primeiro pra depois pensar em cartas de herói que te dizem, ah, tu pode jogar com tal e tal carta. A minha ideia é assim, ó, seria um conjunto, vamos supor que, sei lá, se eu conseguir publicar o jogo, vamos supor, aí tem uma coleção. Ah, sei lá, saiu a coleção ah, Trono de Eldraine, sei lá, vou chutar o nome aqui, sei lá, só de exemplo. Aí tem, vamos supor que todas as cartas comum e incomum tu pode usar qualquer uma, entendeu? No teu deck. Mas as cartas raras e mítica tu só pode usar. Bom, eu tô elaborando a ideia, que a ideia ainda é meio abstrata, né? Mas vamos pensar assim: as cartas raras e míticas tu só pode usar se tiver um nome escrito na tua carta de herói, entendeu? E aí a ideia é que, imagina, se eu conseguisse uma empresa fazer pra mim assim, e tipo, fizesse muitas cartas, sabe, tipo, nenhum herói igual no mundo, sabe? É uma ideia meio parecida com aquele jogo Keyforge, sabe? Só que Keyforge é um deck, entendeu? Tu compra já o deck pronto. Mas é que tá, aí é uma ideia massa que tem no Keyforge, né? Que até é um jogo do mesmo designer do Magic, que é o Richard Garfield. Tipo, o Keyforge tem uma ideia boa, que é essa coisa, pô, só eu tenho esse deck, mas ao mesmo tempo eu não tenho deck building, entendeu? Tipo, e pô, é talvez a coisa mais legal que tem no Magic, entendeu? Acho que isso até meio que, como é que eu vou dizer, meio que distancia, assim, distancia quem gosta de afugenta, sabe como é que se fala? Quem gosta de Magic, que gosta dessa coisa de criar deck, de deck building e tudo. E aí, pô, a pessoa vai pensar, pô, vou jogar um jogo, esse que foge, que os baralhos já vem pronto, né? Então, essa coisa aqui que eu pensei seria uma maneira de juntar as duas coisas, né? Ah, ó, comprei esse herói, só eu tenho ele. É claro que aí a arte não precisa ser única, né? Você pode ter vários heróis com artes iguais. Dá pra dar uma variada, tipo, alguns são foil, outros são artes estendidas, dá pra fazer umas coisinhas assim, mas é claro, ainda assim tu não vai conseguir fazer milhares ou milhões de cópias, vamos pensar milhares, né, sei lá, ou milhares de cópias com artes diferentes.
mas o que importa é o conteúdo, entendeu? E aí poderia fazer várias combinações ali, tipo, esse herói aqui deixa tu jogar com tal e tal carta, aí o outro tal e tal carta. Imagina quantas combinações tu consegue diferentes, sabe? Mesmo que uma coleção com, vamos pensar, umas 30, 40 cartas raras e míticas, sabe? Quantas combinações tu pode fazer com isso, entendeu? E é claro que dentro dessas raras e míticas, muitas delas vão ser ruins, entendeu? Mas enfim, tá, essa é uma ideia, mas não é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Mas essa carta de herói é importante pra isso. Tá, ela já começa em jogo. Aí, tá, como eu tava falando, tem as cartas de criatura. Deixa eu ver, acho que quase todas aqui são criatura. Mas só você fazer assim, né? Search. Ó, aqui eu acho que é um artefato. Aqui é criatura, aqui é criatura. Eu já vou botar todas elas aqui. Deve ter uma outra ali que não é criatura, mas depois eu vejo. Tá. E aí é tipo assim, ó. Aí tem os. Vamos pensar que isso aqui é terreno, né? Tipo, vamos pensar que isso aqui é terreno. São cartas de energia, vamos pensar assim. Mas não. Mas é bem diferente de Magic, daqui a pouco eu já vou explicar. Tá. Aí no início do jogo, ó, tu bota. Já começa com o teu herói na mesa ali, né? Isso aqui tá muito. Podia ter deixado mais no centro também. Enfim. E aí tu vai comprando essas cartas aqui. É claro que eu era pra ter feito várias cópias delas, né? Sei lá. Tá, vamos esquecer um pouco. Aí uma coisa legal também, ó, que tem vários tipos diferentes, sabe? No Magic tem 5 só. Eu tô pensando em 12. Aqui eu peguei os mesmos símbolos lá do meu jogo de Pokémon, tá? Mas aqui seriam 12 deuses, vamos pensar assim, porque aqui é uma coisa mais. Uma coisa mais, tipo, uma temática mais de fantasia, sabe? De RPG, sei lá. Que nem o Magic também é, né? Embora o Magic tenha tudo, né? Porque o Magic tem a coisa dos planos, enfim. Mas isso aí é claro, isso aí eu não tô preocupado ainda no meu jogo. Mas eu só peguei ali, tipo, não importa se é fogo ou não, entendeu? O que importa é que esse aqui, vamos supor que é um deus que ele é agressivo, sabe? Ele é da guerra, ele é da destruição, sabe? Das paixões. É mais ou menos que nem a filosofia das cores lá do Magic, sabe? Só que aqui seria um 12, entendeu? Aí até eu fiz um aqui, ó, um desenho. Não é. Aqui, ó. Isso eu já falei em outro vídeo, tá? Mas aqui só para explicar, ó, são 12 tipos, ó, Ice, Water, Grass, Ground, enfim, gelo, água, grama, solo, ou terra, né, sei lá, inseto, fantasma, enfim. Só que aí pensa que isso aqui, só que com deuses, sabe? Tipo, aí seria, sei lá, teria o deus que teria como é que eu vou dizer, uma personalidade mais parecida com gelo. Então ele é um deus mais da. Tipo, ele não é agressivo, ele é mais lento, a partida demora mais. Aí são vários, e eu coloquei tudo um do lado do outro relacionado à sinergia. Então, a água, por exemplo, tem sinergia com grama e com ice. A grama tem sinergia com o chão e com água. Faz sentido, né? Porque a planta precisa de água e precisa do chão para viver. Aí o inseto tem sinergia com o chão, que também lembra um pouco, porque a maioria dos insetos, tipo a aranha, às vezes vive no chão, sei lá. E, e com um fantasma, porque o inseto ele tem essa coisa do veneno, sabe? Lembra um pouco, sabe? Aí fogo é perto do fantasma e do elétrico. Por quê? Porque o elétrico também ele é bem rápido, sabe? Assim como o fogo. E imagina, cai um raio numa árvore, às vezes prende fogo, sabe? São parecidos. O fogo com fantasma não é tão parecido. Mas enfim, é claro, não tem como botar tudo certinho aqui, né? Aí tipo, aço com elétrico também tem a ver, porque o robô, por exemplo, é uma coisa que precisa de eletricidade. E também perto de pedra, porque pedra é uma coisa dura também, sei lá, sabe? Aí fada perto de psíquico, sabe? São parecidos, sabe? Aí quando tu pega os que são um extremo do lado do outro, por exemplo, água e elétrico, eles são um extremo do lado do outro, eles são opostos, entendeu? Se bem que a água e elétrico eles são mais sinérgicos do que opostos, mas como eu estou dizendo, não tem como
organizar um círculo certinho, né? Mas aí tu pega outros aqui, ó, tipo, ó, grama e aço. Eles são opostos, porque grama lembra mais natureza e aço lembra uma coisa mais artificial, sabe? Robô. Aí tu pega, deixa eu ver, fantasma e fada. Também, o fantasma é uma coisa mais do mal, a fada é uma coisa mais do bem, entendeu? Aí tu pega fogo e gelo, também, são um extremo no outro, entendeu? Enfim, tem alguns que combinam bem aqui, tem uns que ficam meio forçados. Tipo, por que, que o inseto é oposto do psíquico, sabe? Por que, que o, o chão é o oposto da pedra, do rock, sei lá. Mas enfim, tá, eu pensei então em 12, vamos pensar assim, 12 deuses, vamos pensar assim. Que eu quero usar essa lógica tanto pro jogo de monstro quanto para esse jogo aqui que é mais ambientado, uma coisa mais, como eu estava dizendo, RPG e tudo. Mas tá, isso aí não vem ao caso. Mas é uma ideia importante também do jogo, sabe? Mas aqui vamos pensar num deck só em tipo fogo. Eu vou. Tá, pensa que aí, sei lá, que nem no Magic, são 20 e poucas lands. Enfim, mas é só pra gente pensar aqui. Tá. Tá, mas o que mais? Tinha uma coisa bem importante que eu tinha que falar. Não, e é isso, aí tu já começa com o teu herói lá no meio da partida. E é como se ele ficasse numa proteção, numa posição anterior ao lugar da partida, sabe? Como é que eu vou dizer? Tem uma coisa aqui ó, que dá pra desenhar. Pensa que aqui é o meio da. Anotar isso aqui é tipo uma. Eu não vou dar Ctrl Z porque eu não sei porque que às vezes eu dou Ctrl Z e ele volta tudo. Sabe? Mas tá, pensa que aqui é o meio do tabuleiro, sabe? Eu ia mudar um pouco essa lista, mas tá bom. Assim. Aí tu começa com a tua. Diferente do meu jogo lá de monstro, que a carta já começa lá no meio, o primeiro monstro já começa já atacando lá, já na zona de. Esse aqui não, esse aqui o teu herói fica um pouco escondido atrás. E a ideia é que tu vai botando os teus monstros na frente dele. É como se as criaturas tipo, fossem. Criatura na verdade, né? É como se as criaturas estivessem protegendo ele, sabe? Então tá, o teu herói já começa ali e o do teu adversário também lá. Vamos pensar que o teu deck agressivo aqui é a Chandra. É claro, é só pra ilustrar aqui, né? E do outro lado lá é o Teferi. Só pra gente pensar. A partida de agro contra control. Tá. E aí. E aí assim, ó, a ideia é que tu vai jogando. Tá, tu compra 7 cartas, tudo, né? E aí tu vai botando a tua carta de. As tuas lentes, vamos pensar assim, né? A tua energia embaixo do teu coisa. Acho que é melhor até deixar assim. É, assim. Assim, a primeira energia tu bota embaixo. Eu era pra ter botado o símbolo aqui embaixo, né? Que nem eu fiz lá no jogo de monstro, porque aí quando tu bota a carta em cima, tu consegue visualizar, sabe? Tipo, é como se fosse esse símbolo de fogo aqui, só que aqui embaixo da carta, sabe? A parte inferior dela. Que é que nem eu fiz lá no outro projeto, só que nesse aqui eu esqueci, mas enfim. Então ali tu sabe que tu tem uma carta que produz fogo. Produz essa energia, ou vamos pensar que eu tava falando que é deuses, né? Então pode ser tipo uma devoção, sabe? Tá, tá, tu tá recebendo o favor dos deuses, sabe? Tipo a força dos deuses, a bênção dos deuses. Mas aí não importa a temática. Enfim. Só que aí depois os outros tu vai botando no lado aqui, ó. Porque na verdade isso aqui não é nem carta de energia, isso aqui é artefato, sabe? Eu era pra ter explicado melhor. Essas cartas aqui são artefatos. Pensa que são artefatos que produzem energia pra ti. Mas tá, pode ser artefatos religiosos que tem a ver com Deus que tu cultua, ou com os deuses, porque tu pode ter, sei lá, decks que tem mais de uma cor. No Magic seria a cor, né? Aqui vamos pensar energia, isso não importa a palavra, né? O que importa é o conceito geral aqui. Aí a temática depois eu penso melhor. Aí então tu vai jogando. O primeiro artefato tu bota embaixo da tua carta de herói. Ou eu até tava pensando talvez botar em cima, porque é como se o artefato estivesse protegendo. Não, mas acho que não fica legal. Tá, não, vamos deixar assim mesmo. Até porque senão o herói fica escondido lá embaixo. É uma porcaria esse programa aqui. Solta a carta, ele. Enfim.
E aí depois os outros artefatos que tu usa para produzir energia, tu vai colocando no meio, né? Ah, bota aqui, depois bota esse aqui. ah, e aí, tipo, por que que ele não seleciona tudo aqui? E aí, tá, o que eu tava usando? Não, e aí tu vai colocando, sei lá, bota o quarto aqui. Só que tu sempre tem que, tu não pode, eu vou botar tudo desse lado aqui, entendeu? Vou deixar o herói aqui e botar tudo do outro lado. Não, tu tem que, isso é uma regra que também serve pra criatura. Tu tem que botar uma aqui, por exemplo, tu já botou uma ali embaixo do herói, aí tu bota uma aqui, depois bota uma aqui. Ou tu podia botar desse lado aqui primeiro, depois aqui. Mas aí depois de tu fazer isso, depois de tu já ter as duas colunas no lado do herói, as duas que estão dos dois lados, já preenchidas, tu tem que botar, tipo, bota uma aqui, e aí depois bota aqui, entendeu? Ou ao contrário, bota aqui e depois lá. Tu nunca pode botar e botando só de um lado, né? Isso também serve pra criatura. Tá, então mais ou menos é isso. Tu vai colocando as cartas como se fossem os terrenos, né? Tipo, desceu um terreno ali embaixo, botou embaixo do teu herói, e aí agora tu pode girar essa carta de artefato para produzir um de energia, e aí tu conjura uma criatura de custo 1. Sei lá, essa aqui, ó. Essa aqui é de custo 1. Até eu usei as artes do Magic, porque eu sei que essa carta aqui é uma criatura de custo 1/1 com ímpeto, né? Aí tá, tu botou ela ali. Aí tu vai lá e ataca, causa dano lá no. Aí o dado até pode ficar em cima do herói, ó. Ou não precisa, tipo. Vamos botar aí em cima só pra exemplificar aqui, sabe? Aí tu atacou lá, causou 1 de dano nele. Como ele não tem criatura na frente, ele vai levar o dano, entendeu? Aí, então, sei lá, ficou com 19 de vida. Mas vamos botar aqui no lado, só pra não ficar mais... não ficar confuso, sei lá. Fica meio estranho botar o dado nesse... Esses teus pontos de vida. Aí vai o teu adversário e faz a mesma coisa. Eu nem mostrei o deck dele aqui ainda. Mas vamos pegar só as cartas aqui de energia. Tá, mas aqui a ideia não é nem demonstrar uma partida, sabe? Aqui é mais mostrar o conceito geral do jogo. Vou botar as cartas aqui. Tá lá o teu herói. Não confundir com o Planeswalker, sabe? Isso aqui não é um Planeswalker, isso aqui é um herói. Até tem uma carta que é do tipo... Algumas cartas que são meio que parecidas com o Planeswalker, mas depois eu mostro, tá? Mas aqui é o teu herói, tá? É o herói que te diz aquela coisa do deck build que eu falei, né? As regras de deck build, quais cartas tu pode colocar no teu deck, tá? Aí aqui é a mesma coisa, tipo, ele é do tipo gelo, tu bota uma energia do tipo gelo embaixo dele, um artefato, vamos pensar assim, né? E aí tu vai lá e pode já conjurar uma magia de custo 1. Mas vamos mostrar aqui primeiro o lado do agro aqui, ó. É assim, ó, uma coisa muito importante, que é essas coisas que mostram no lado da carta. Por exemplo, aqui, ó. Aqui desse lado diz, ó, ataque mais 1 e iniciativa mais 1 desse outro lado. Aí assim, ó, aí é uma coisa a ver com sinergia, que é uma ideia muito importante desse meu jogo aqui. Talvez até uma das principais ideias, assim. E eu acho que até uma coisa bem diferente do Magic. É assim, ó, tipo, as cartas que tu bota no... Assim como o meu jogo lá dos monstros, lá, tipo Pokémon, aqui as cartas, o lugar onde elas ficam interferem na partida, sabe? Tipo, é uma coisa bem tática mesmo. Então, tipo, primeiro tu só pode colocar uma criatura aqui. Porque, como eu falei, tu sempre tem que... bota uma aqui, aí depois bota uma outra aqui, sabe? Aí bota... Essa aqui não é uma criatura. Aí depois bota outra aqui, uma no lado da outra. E tu nunca pode colocar tudo só de um lado. Tá, isso já deu pra entender, né? Vamos pensar que tu sempre tem que colocar, eu acho que uma forma de resumir essa regra seria assim, ó, de explicar essa regra. Tu sempre tem que colocar num lugar próximo, o mais próximo possível do teu herói. Vamos pensar assim, entendeu? O teu herói sempre fica ali no meio. Acho que é por enquanto. Até tô pensando assim, às vezes tu pode pegar o herói e colocar na frente, como se ele fosse um. Porque eu botei até ali, ó, ataque e defesa dele, né?
poder e resistência, vamos pensar assim. Tá, mas isso não, por enquanto não vem ao caso. Mas é um jogo tático. Pensa que aqui, ó, é como se fosse, até eu vou escrever aqui mesmo, é como se tivesse várias casinhas aqui, sabe? Como se fosse um jogo de tabuleiro mesmo, sabe? Eu até, assim, tipo, o jogo, se eu fosse ver dentro de uma caixa, sabe? Se fosse fazer um produto mesmo, assim, se não fosse só as cartas, se não fosse vender só carta e booster, se tivesse um produto, poderia vir com um tabuleirozinho ali de papelão mesmo, até papel bem fino mesmo, sabe? Como se fosse pra quem joga Magic, um playmat, sabe? Com as posições ali onde tu vai colocar. Aqui eu botei muito grande, não precisava ser tão grande assim. E lá do outro lado também, então o adversário vai ter o, o, o campo de batalha dele, vamos dizer assim, né? Aí eu tô pensando talvez fazer 7, sabe? 7 para cada lado. Duas fileiras, né? No caso, a que fica para trás, assim, que fica as cartas de energia e do herói, e na frente as criaturas. E aí seriam 7 colunas, assim. Ó, 3 para cada lado e uma no meio. Ou sei lá, talvez os jogadores colocarem mais criatura, quando vê. Aí daria fazer 9 colunas. Mas é. Mas é aí, tipo, a questão é que nem precisa desse playmat, entendeu? É que nem o meu jogo lá de monstro lá, de estilo Pokémon. Tu não precisa do tabuleiro, né? Tu pode jogar, porque é fácil de saber posicionar as cartas, né? E como tu começa com o herói na posição sempre ali no meio e atrás, a partir disso tu sabe, aqui fica uma criatura, aqui fica outra. Aí, quando morre uma criatura, ou sei lá, por algum motivo ela sai do campo de batalha, tu tem que substituir aquele lugar vazio, entendeu? Mas isso depois eu explico melhor. Mas a ideia é que as cartas, importa o lugar onde elas estão no tabuleiro, entendeu? Isso é bem diferente do Magic. O Magic, tipo, ele não tem muito uma questão tática, se tu parar pra pensar. Acho que a coisa, talvez a única coisa tática que tenha no Magic é tipo aquela coisa do bloqueio, sabe? Tipo, quem ataca escolhe quem vai atacar, e quem está recebendo o ataque escolhe como vai bloquear. Se ele tiver criatura e tudo, essa criatura bloqueia a outra. Aí, até a ordem do bloqueio, né? Aí quem decide a ordem do bloqueio é quem está atacando. Enfim, claro, é uma coisa bem criativa. Não estou dizendo que não é, mas eu só estou dizendo que é diferente desse meu jogo. Né? Nesse meu jogo, o lugar da carta é muito importante. Tá. E também o lugar da carta vai ter muito a ver com essa coisa que eu estava falando da sinergia, que eu estava dizendo que é uma coisa muito importante desse meu jogo aqui. Tipo, ó, esse ataque mais um aqui, ó, tu vê que ali, ó, tem um símbolozinho de fogo e de... acho que é aço, né? É aço. Aí, não é aço, o que é que eu li? Acho que eu botei o símbolo errado ali. Acho que os dois eram pra ser... Não, é pedra, eu acho. Eu acho que é pedra. Enfim, ali do outro lado é fogo e aço. Isso quer dizer assim, ó, se tu... Tá, tu botou esse monstro aqui, né? Essa criatura... Eu sempre vou falar monstro, essa criatura. No outro lá era pra eu falar monstro, eu falava criatura. Por causa do médico. Aí agora parece que de tanto eu falar do meu outro jogo lá, eu costumei falar monstro, mas aqui é criatura. Ou unidade, eu tô pensando em falar em unidade ao invés de falar criatura. Porque às vezes pode ser, tipo, o herói também é uma unidade, uma unidade militar, vamos pensar assim, sei lá. Tá, então tu botou essa tua criatura aqui, e aí essa coisa da sinergia que eu tava falando. Se tu tiver um monstro do lado dele, desse lado aqui na direita, por exemplo, que seja do tipo fogo ou do tipo aço, ele vai ganhar iniciativa mais um, entendeu? Aí então se tu tiver, por exemplo, uma criatura, vamos pegar uma criatura de custo 2 aqui, ó. Essa aqui, ó. Se tu tiver essa criatura aqui, que é do tipo fogo, desse lado aqui, essa aqui vai ganhar, essa criatura aqui do meio, o campeão fervoroso aqui, vai receber iniciativa mais um, entendeu? E esse aqui também, ó, tipo, diz aqui, ó, quando ataca, se ele tiver uma criatura do tipo fogo à esquerda dele, aqui é do lado da esquerda, né? Aí quando ele atacar, entendeu? Aí não é uma coisa que ele recebe. Aí, se ele for atacar e ele tiver em sinergia com fogo na esquerda dele, ele diz aqui, ó, tu tem que ler o que é o quando ataca.
quando ataca em sinergia. Só que é em sinergia completa. Tá, mas aí depois isso aí eu explico. Aí é outras coisas mais. Mas o importante é isso, tipo, se esse monstro estivesse aqui, ó, desse lado, aí ia ativar esse lado da sinergia aqui do campeão fervoroso aqui, que é o ataque mais um, tá, né? Esse ataque mais um, ele precisa estar em sinergia com fogo ou, eu acho que é pedra aqui, ó. Fogo ou pedra, tá, né? Por isso que aparecem os dois símbolos ali. Se tivesse um monstro de pedra aqui desse lado, também esse monstro aqui, essa criatura, o campeão fervoroso, ia receber ataque mais um, tá, né? Então isso faz com que tu tenha que decidir o lugar das suas cartas, tá, né, na partida. E às vezes até quando tu já tiver várias criaturas na mesa, tu vai ter que, tipo, escolher. Às vezes tu pode movimentar, trocar um lugar de uma pro outro, tá? Só que aí tu tem que pagar. A minha ideia é assim, tu tem que pagar 1 de energia para cada criatura que tu muda de lugar. Se tu muda uma de lugar com a outra, aí eu acho que aí tu tem que pagar 2 de energia. Acho que dá pra pensar assim. Entende? Tipo. Como é que eu vou dizer? Não, é basicamente isso, tipo. Então isso torna uma coisa mais tática, entendeu? O jogo, tipo, e aí imagina, aí pode ter uma situação assim, ó. Tipo, vamos supor que o teu adversário tem imagina, tá lá o. Até porque eu tô pensando assim, ó, os deck control, ou pelo menos alguns, tem uma estratégia que é mais assim, é control, mas ainda assim ela tem criatura na mesa, entendeu? Deixa eu ver, eu criei muita carta aqui. Essa aqui, ó, por exemplo, essa aqui é uma criatura de custo. Essa aqui já é de custo 3, mas sei lá, vamos pensar que ela tá aqui já. Ela tem 1 de ataque, 2 de defesa. E aí tá. Não, aí tem várias coisas de combate que são diferentes, assim, diferente do Magic. Por exemplo, essa coisa de quem causa o dano primeiro. Tipo, no Magic, a única vez que uma criatura vai tipo, causar dano primeiro na criatura do adversário, sem que ela possa morrer, caso o dano da outra criatura possa matar ela, é caso a criatura tenha iniciativa ou golpe duplo, mano. Mas aqui não, aqui é assim, ó, esse número aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, diz a velocidade dela, sabe? É como se fosse o valor de iniciativa. Esse campeão fervoroso aqui, ó, a iniciativa dele é 5. E se ele tiver com essa energia ali desse lado que eu falei, né, da direita, se ele tiver um monstro de fogo desse lado aqui, ou fogo ou aço, aí ele recebe iniciativa mais 1, aí ele fica com iniciativa 6. Isso quer dizer, por exemplo, se essas duas criaturas lutassem aqui, ó, essas duas, tipo, aí esse aqui ia causar dano primeiro nessa aqui, tá? É que essa aqui não ia morrer porque ela tem 2 de defesa. Mas vamos supor que ela tivesse 1 de defesa. Aí esse aqui ia atacar e ia matar essa criatura antes que essa criatura pudesse matar essa aqui. Que é a lógica do Magic, né? Mas aqui não é só, todas as criaturas têm a mesma velocidade e só bate primeiro quem tem iniciativa o golpe duplo. No Magic é assim, né? Aqui não, aqui tem as coisas da velocidade. Por exemplo, essa aqui, ó, é velocidade 3. Por enquanto, assim, tipo, vai até os 5, mas a maioria das criaturas, ou quase todas, são tudo velocidade 1, 3 e 5. Tá? Que a 1 é a mais lenta, geralmente são uns bichão bem grandes. 3 é uma criatura intermediária, ali de custo 3 ou 4. Embora isso não é fixo, não todas as criaturas de custo 3 tem 3 de velocidade. Não, varia. Mas então, velocidade 1, velocidade 3 e velocidade 5. Aí as que estão no meio, velocidade 2 e 4, eu preferi deixar assim, tipo, usar 5 valores diferentes e deixar essas no meio, porque às vezes, às vezes a criatura de custo de velocidade 3 pode receber mais 1 de iniciativa. Aí isso faz com que ela, quando ela vai lutar com uma criatura de custo 3, aliás, de velocidade 3, que nem ela vai bater primeiro, entendeu? Caso contrário, não. Caso contrário, as duas iam bater junto e aí se as duas fossem matar as duas morreriam. Mas, pô, se ela recebe iniciativa mais 1, aí ela fica com 4 de iniciativa, né? Mas ainda assim não é 5, né? Ainda assim ela teria que receber mais 1 de iniciativa ainda. Tipo, se ela fosse 3 de iniciativa, ela teria que receber mais 1
e mais outro de iniciativa, mais 2 de iniciativa pra conseguir bater tão rápido quanto uma criatura de custo 5, beleza? Aí eu até tô pensando, ao invés de botar número, eu posso botar uns risquinhos, sabe? No lado da carta. Tipo, eu acho que visualmente fica mais, ou embaixo aqui, sabe? Visualmente fica mais interessante. Que aí tu olha assim, não precisa ficar vendo o número, olhar, aquela ali, sabe? Tu olha, até porque como são poucos valores, sabe? Tipo, não vai ter criatura com iniciativa 10, não vai ter isso, né? Então aí tu pode ser, tipo, tu tem um coisinho ali, tu tem dois de velocidade, três, enfim. Tá. E aí é isso aí, sabe? Tu tem que pensar na iniciativa das tuas criaturas. E às vezes tu pode estar numa situação bem, bem complexa, sabe? Até eu quero elaborar mais cartas, assim, e pensar aqui numa situação mais. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos pensar que essa aqui é custo 3 também. Deixa eu ver se eu acho uma de custo mais barato aqui. Eu botei quase. Essa aqui é custo 2. Deixa eu ver se tem uma de custo 3. Essa aqui é aliás, de custo 1, né, que eu queria. Vamos pensar aqui, ó. Essa aqui é de custo 1. É claro que geralmente de custo 1 vai estar no meio porque é o primeiro lugar que tu tem que colocar, entendeu? Aí aqui custo 2 e custo 3. Mas tu pode, depois durante a partida, tu pode, eu quero mudar isso aqui por esse aqui. Tu pode fazer isso. Só que aí, como eu falei, tu tem que pagar energia para movimentar. A princípio eu tô pensando que cada vez que tu movimenta uma criatura, tu tem que pagar 1 de energia. Então se tu troca uma criatura no lugar da outra, tu tem que pagar 2 de energia, porque na verdade tu tá movendo 2 criaturas. Tá. E tá fazendo construção lá daqui. Mas eu ia falar. E aí tá, e aí vão ter situações assim, ó, que tu tem que sempre pensar na iniciativa das tuas criaturas, né? Aliás, na sinergia. Porque, por exemplo aqui, ó, pra essa criatura aqui, acho que até aqui ficou uma situação bem legal. Pra essa criatura aqui destruir essa criatura. É barbaridade. Tá, continuando aqui. Estão fazendo uma construção bem. Estão demolindo uma casa, literalmente estão demolindo uma casa do lado da minha casa. Tá. E. Então é isso, tipo. Aí, como eu tava dizendo, para essa criatura aqui atacar e destruir essa aqui da frente, ela precisa ter 2 de poder, né? De ataque. Aqui eu vou falar ataque mesmo. Então, tu vai precisar ter uma criatura do tipo fogo desse lado aqui, ó. Ou pedra, né? Vamos pensar que é. Só. Eu preciso fazer carta mais simples, né? Mas tá, vamos pensar fogo ou pedra. Então, se tem uma criatura de fogo aqui desse lado, então ela recebe ataque mais 1. Então ela ataca com 2 de poder, né? 2 de ataque. E aí 2 de ataque seria suficiente pra matar essa criatura aqui, entendeu? Porque ela tem 2 de defesa. Entende? É diferente da minha ideia dos monstros. Dos monstros, tipo, tu tem que diminuir a vida do monstro, né? Porque além da resistência, os monstros lá no meu outro jogo lá, cada monstro tem, tipo, tem 3 pontos de vida. Aí cada vez que tu leva, ele só leva dano, ele perde 1 de vida. Quando ele fica com a vida zerada, ele desmaia lá. Aqui é diferente, aqui não tem nada a ver com aquilo, né? Aqui é que nem Magic. A criatura, tipo, se ela levou uma quantidade de dano igual ou maior que a resistência dela, ela morre, entendeu? Então tá. Então, tipo, tu atacou com essa aqui, aí o adversário pode escolher assim, tipo, ele pode ou levar o dano, pode não bloquear com essa aqui, né, que tá na frente, porque, claro, tem que ser uma criatura que tá na frente pra bloquear, na frente da criatura que tá atacando, ou ele leva o dano lá no Teferi lá, leva 2 de dano, porque aqui ele vai estar atacando com 2, né, ou ele bloqueia com essa criatura aqui, essa tartaruga aqui, e a criatura morre, né? Então tu sempre tem que pensar no lugar onde as criaturas estão, pra fazer essa coisa da sinergia. Aqui esse deck de fogo, ele tipo, acho que até todas as cartas elas têm sinergia com fogo, sabe? É sinergia de fogo e com mais 1. Tipo, esse aqui, ó,
Esse aqui é fogo e... A sinergia dele é fogo e fantasma. Só que aqui acho que eu nem botei... não, aqui ó, o poder dele é assim, ó, não sei se vai dar pra enxergar aí. Não dá pra dar zoom nessa porcaria, é uma bosta assim. Ó, quando vê até tem como aqui, deixa eu ver. Será que tem uma... não. Diz assim, ó, cada vez que uma criatura que você controla ataca, o oponente leva 1 de dano. No caso, o oponente seria o herói, vamos pensar assim, né? Se Pyromancer estiver em... Eu não sei se é assim que se fala Pyromancer, enfim. Se essa criatura aqui estiver em sinergia, ela causa 2 ao invés de 1, tá? E aí pensa, a sinergia dela, tipo, é isso, entendeu? É por isso que não tem nada escrito aqui, ó. Tipo, tem só 3 pontinhos. Mas ainda assim, toda vez que ela tiver com uma criatura, ó, o fogo dela aqui, ó, pra esquerda, toda vez que ela tiver uma do lado dela, do lado esquerdo dela tinha uma criatura de fogo, que é o caso aqui, né? Então ela tá com a sinergia aqui desse lado. E ali do outro lado é fantasma, que é um fantasminha ali que eu desenhei. Ou seja, se tiver uma criatura do tipo fantasma, vamos pensar isso aqui, ó, vamos pensar que isso aqui é uma criatura, se tiver uma criatura fantasma aqui, vai ativar a sinergia desse lado dela. Aqui acho que até eu vou botar que se ela estiver em sinergia completa, aí ela causa 2 de dano. Sinergia completa é assim, tipo, tu tem que, dos dois lados dela tem que estar com sinergia, né? Ou seja, aqui seria o caso, ela teria que estar do lado esquerdo dela, teria que ter uma criatura de fogo, que é o caso aqui, né? E do lado direito uma criatura do tipo fantasma, nessa região aqui. Aí tem umas criaturas que elas têm sinergia só para um lado, essa aqui mesmo, ó. Essa tartaruga aqui, ó, desse lado ela não tem nada aqui, ó. Não tem nenhum símbolo. Aí, acho que até eu posso até tirar esse quadradinho aqui. Tem umas até que eu tirei quando tem sinergia só de um lado. Aí, ela não tem sinergia com nenhum bicho que tá na esquerda dela nunca. Entendeu? Aí conta como sinergia completa só o lado que ela tem. Se ela só tem sinergia para um lado e desse lado ela tá com sinergia, que é o caso aqui, né? Porque essa criatura é do tipo água e ela tem ali, ó, o símbolo de água e de psíquico, né? Ou água ou psíquico para a direita, aí ela tá com sinergia completa. Tá, mas isso aí é regra específica, por enquanto não. Mas o que importa aqui é explicar essa coisa da sinergia, né? Como as cartas, elas ficando uma do lado da outra, elas se fortalecem, né? De acordo com o lado da sinergia delas. Que nem aquela hora eu tava falando, para essa criatura aqui receber ataque mais 1, ela precisa ter uma criatura do tipo fogo desse lado dela. Se fosse o caso de, tipo, tu quer atacar com ela, ao invés de iniciativa mais 1, tu quer que ela tenha... Aliás, ao invés de ataque mais 1, tu quer que ela tenha iniciativa mais 1, eu não sei se ainda agora eu ia falar ataque e falei iniciativa, né? Enfim. Aí tu teria que ter uma criatura, vamos pensar que tu não tem essa aqui ainda. Vamos supor que tem uma criatura que é um outro tipo aqui, que é o tipo fantasma, sei lá, desse lado aqui. Aí tu poderia trocar essa criatura com ela. Entende? Bota a criatura de fogo aqui e o fantasma do outro lado. Caso seja bom pra ti ter iniciativa mais 1, ao invés de ataque mais 1. Entende? Porque pensa, às vezes, tipo, geralmente tu prefere ataque mais 1, né? Mas às vezes não, imagina se tu tá atacando. Se a criatura lá do adversário que tá na frente dela aqui, na frente do campeão fervoroso, tipo, se fosse uma criatura, vamos pensar assim, 3/1, ou seja, 3 de ataque e 1 de defesa, e com iniciativa 5, vamos pensar assim. Aí não ia importar para esse campo fervoroso aqui receber ataque mais 1, tá? Não ia importar essa situação aqui, ó, desse bicho aqui e o campo fervoroso atacando, porque aí de qualquer maneira o campo fervoroso ia morrer. Ele ia matar a criatura do adversário, mas mesmo que ele não recebesse ataque mais 1, ele ia matar igual. Se a criatura do adversário é 3/1, tanto, imagina no médico assim, tem uma criatura 3/1 contra uma criatura 1/1. Não importa o 1 de poder dessa criatura, 1/1, já é suficiente para matar a 3/1. Só que ela vai morrer também. Porque aqui vamos pensar que se forem duas criaturas de velocidade 5, vamos pensar que essa aqui é uma criatura 3/1 de velocidade 5. A tartaruga ali, só pra gente entender. Até poderia achar uma carta aqui, mas não vem ao caso. Só pra gente entender aqui. Então se essa aqui é 1/1, velocidade 5, e ela tá atacando um bicho 3/1
com velocidade 5 também, as duas vão morrer, entendeu? E não importa se essa aqui receber ataque mais 1, ela podia receber ataque mais 10, não importa. A outra criatura lá ia morrer de qualquer maneira. A não ser que ela recebesse mais 10 e recebesse atropelar. Aí, além de matar a criatura do adversário, ela ia causar dano também, sabe? Mas aqui o que importa para essa criatura aqui seria ela receber iniciativa mais 1. Então aí tu pode pegar e botar essa criatura desse lado aqui, porque aí agora a iniciativa da direita dela aqui, ó, tá ativa. E a iniciativa da direita diz que ela recebe a iniciativa mais 1. Aí agora ela ia atacar com 6 de velocidade. Eu tô falando iniciativa, velocidade, mas dá pra entender, né? É a mesma coisa. Aí 6 de velocidade contra uma criatura de 5 de velocidade, vamos imaginar aqui. Essa criatura ia matar essa outra aqui antes dela poder atacar de volta. Que é a mesma lógica do médico. E aí essa sinergia pode influenciar em várias coisas diferentes. Tipo, tem aquela outra criatura lá que eu tava falando, que quando ela ataca, se ela tiver em sinergia. Não, acho que é toda vez. É cada vez que uma criatura que você controla ataca, o oponente leva 1 de dano, e ele leva 1 de dano extra se essa criatura aqui tiver em sinergia. Então aí tu pensa, pô, se eu botar essa carta aqui em sinergia, cada criatura que eu atacar vai causar 1 de dano no adversário. Aí daqui a pouco o adversário tem 2, 3 pontos de vida lá, entendeu? Então tu vai ter que poder posicionar tuas cartas de uma maneira que elas fiquem sinérgicas, entendeu? E aí é claro que aí no teu turno tu pode pagar energia para mover as tuas criaturas. E aí tu passa pro teu adversário, assim, tipo, é assim que eu vou atacar. Vira, que nem no Magic, né? Tu vira as cartas ali que tu quer atacar, porque tu não é obrigado a atacar com todas, é claro, né? Aí tu diz, eu quero atacar com essa aqui, aí tu vira ela um pouquinho, com essa aqui, e essa aqui não quero atacar. Porque vamos supor que tem uma criatura na frente dela aqui que pode matar ela, sabe? Aí tu passa pro teu adversário, tipo, é isso que eu vou fazer. Aí o teu adversário pode pagar energia para mover as criaturas dele também conforme ele queira bloquear, tá vendo? Aí, sempre assim, a criatura que está na frente uma da outra que pode bloquear. Aí pode ter outros poderes, talvez uma criatura que está adjacente, tipo, mas está na diagonal, assim, sabe? Aí ela pode bloquear também, ela pode ajudar a criatura do lado a bloquear. Aí pode ter criatura que não pode ser bloqueada, sabe? Ou tipo, só pode ser bloqueada por criaturas com custo tal, sabe? Que nem no Magic tem, assim, sabe? Dá pra criar várias coisas. Aí, isso geralmente é relacionado com essa energia. Vamos pensar, sei lá, imagina que essa criatura aqui, se ela tiver em sinergia na direita, a sinergia dela da direita, vamos pensar, tá ativada, ela não pode ser bloqueada, sabe? Acho que até tem umas criaturas que eu fiz assim. Então tu vai ter que posicionar tuas cartas de uma maneira que a sinergia te favoreça para aquele momento. E isso eu acho uma coisa muito legal também. O jogo fica bem tático mesmo, sabe? Às vezes tem que pensar, tipo, eu tenho tanto de energia, então eu posso gastar. Porque eu acabei de fazer uma mágica nesse turno. Eu baixei uma criatura, eu gastei um pouco da minha energia, que a energia fica aqui atrás, né? Aí tipo, ela vira, vai virando as energias que tu usou. E aí, vamos supor que tem 5. Aí então, sobrou 2 energias pra usar. Aqui eu acho que tu pode usar qualquer uma, não precisa ser, tu tem que usar as que estão no meio. Não, tu vai usando as energias que tu quer. Aí sobrou 2, então tem que pensar, eu tenho 2 energias para poder movimentar as minhas criaturas lá, para aproveitar ao máximo a sinergia delas. Porque como eu estava dizendo, às vezes eu preciso da sinergia de um lado da criatura, às vezes eu preciso do outro, entendeu? Então, e também tem que levar em conta, aí tu tem que levar em conta o quanto o adversário também tem de energia para poder usar, para mover as criaturas dele, entendeu? E é sempre assim, sempre o que ataca, escolhe primeiro onde quer botar as criaturas. Então, como quer mover as criaturas, ou se não quiser mover, enfim. Aí passa para quem está se defendendo para poder também posicionar as criaturas deles. Entendeu? Aí resolve o ataque. Aí quem está atacando ataca. Aí no caso, na mesma parte onde o defensor posiciona as criaturas dele, ele define também quais são as criaturas que vão bloquear. As que não forem bloquear, aí não vão bloquear o dano e aí o herói leva o dano, entendeu? É basicamente isso. E tipo, pra causar dano no herói, tu não precisa estar na mesma coluna, entendeu?
Eu tô pensando assim, tipo, ah, talvez tu precisa estar nas 3 colunas perto dele, sabe? E aí se tu tiver uma criatura que tá mais distante, assim, mais nos cantos, aí ela não causa dano no herói, eu tava pensando. Ou aí eu posso criar uma habilidade que aí sim, se essa criatura tiver aquela habilidade, quando ela ataca, ela causa dano no herói. É porque assim, eu tô pensando em fazer isso porque além do herói, tem as cartas de tipo Planeswalker mesmo, entendeu? Até tem uma, aqui aquela professora Onyx lá, que é a Liliana, né? Enfim. Supor que tu bota os Planeswalker, tu bota em cima das tuas criaturas de energia, né? Vamos supor que esse deck aqui é de gelo e psíquico. Não, teria que ser fantasma, né? Porque a professora Onyx aqui é tipo fantasma. Ou preto do Magic, né? Enfim, não vem ao caso. Aí tu tem um artefato aqui, e aí tu pode botar a professora Onyx aqui, pagando o custo dela e tudo. Ela paga, gira as energias e conjura ela. Eu acho que a princípio tu não precisa botar em cima de uma energia que seja preta, né? Tu pode botar em qualquer um, mas tu tem que pagar a energia da cor dela, é claro, né? Pra conjurar. Aí aqui não tem aquela coisa do Magic que tipo, tu paga 2 de energia de qualquer cor e 1 de energia mana, né? Que se fala no Magic. 2 mana genérica e 1 mana preta. Não, aqui não é assim. Aqui todas as criaturas, todas as cartas, elas têm um custo normal, assim. Tipo, 3 de custo, 4 de custo. Só que, tipo, tu sempre tem que pagar pelo menos um do custo, pelo menos um ponto do custo, tu tem que pagar da cor da energia que é da carta, entendeu? Então, se essa carta aqui é do tipo fantasma, pelo menos uma das energias que tu tem que usar pra pagar ela, pra conjurar ela, tem que ser do tipo fantasma. Tá, isso aí é detalhe, por enquanto não é tão importante. É que tá, sabe? Eu penso, eu entendo que essa coisa do Magic de fazer assim, a criatura é do tipo duplo, custo verde, sei lá, preto. Eu entendo como isso importa, sabe? Imagina, tu não pode botar uma carta de custo triplo verde, se bem que eu já vi algumas pessoas fazendo isso no Magic Arena. Eu acho pelo menos muito ruim, né? Tipo, botar aquele Troll Vetusto lá num deck Gru. Ou pior ainda, um deck de 3 cores. Aí nem se fala, né? Mas mesmo um deck Gru, eu acho muito arriscado. Né? Hoje, não, eu já vi gente a loba lá de custo 2 verde em deck Gru. Tudo bem, cara, tem várias lanes que adicionam as 2 cores, sabe? Mas sempre tem uma outra lane ali que só adiciona só adiciona vermelho. Aí, pô, pode chegar no segundo turno e não ter as 2 verdes pra usar mágica. Eu entendo que isso contribui pro jogo, é esse ponto que eu quero chegar. Eu entendo, tipo, justamente na parte do deck build, né? Como isso é importante no deck build. Tu poder decidir assim, pô, será que vale a pena eu botar uma carta de custo duplo ou triplo de uma cor num deck de 2 ou 3 cores, sabe? O quanto isso pode me penalizar, sabe? Eu acho isso uma coisa legal. Mas aqui essa coisa da cor já está muito importante na questão da sinergia. Até porque essa coisa da sinergia também é muito importante na hora de fazer o deck build. Porque pensa assim, ó. Pensa que tu tem um deck de 3 cores, ou até mesmo podia ser de 2, mas vamos pensar de 3. Aí tu tem que imaginar na tua cabeça. Quais são as cartas de custo 1 que tu tem? Aí as de custo 2, as de custo 3. Porque assim, ó, tipo, imagina, tu não pode botar no teu, ou pelo menos tu não deve, né? Colocar no teu deck talvez uma carta de custo 3 que tenha alguma sinergia que quando tu. Tipo, vamos supor que tu tem uma carta de custo 3, uma criatura de custo 3, que ela tem sinergia com, sei lá, elétrico. Só que se tu não tiver nenhum custo, uma criatura de custo 1 que seja do tipo elétrico, com quem ela vai entrar com sinergia, entendeu? Ela não vai ter sinergia. Ai, velhinho, para. Para, velho. Que coisa. Então, como eu tava dizendo, tipo, como é que tu vai botar uma carta de custo 3 que tem sinergia pra direita com um monstro elétrico, vamos pensar assim, se todas as tuas criaturas de custo 1, nenhuma é elétrico, entendeu? Ou até vamos supor que tem algumas que são elétricas, outras não. Mas é arriscado, porque quando vê tu não compra as que são elétrico no turno 1, aí tu bota uma de custo, uma que seja
fogo. E aí se a tua criatura de custo 3 tivesse energia com elétrico, ela não vai entrar com sinergia ainda. Né? Tá, não que isso seja pode não ser um grande problema, mas não é bom, tá desperdiçando essa energia dela. Tá. Então, tipo, isso é uma coisa. Eu tô dizendo isso porque isso aí importa também no deck building, entendeu? Que é o que eu tava falando antes. O Magic tem aquela coisa, tu não poder botar uma. Não convém tu colocar uma carta de custo duplo de uma cor num deck que tem 3 cores, 2 cores, entendeu? Aqui também tem isso, mas é mais uma coisa tipo. Tu tem que imaginar, na hora que tu for criar o teu deck, tu tem que pensar assim, ó. Isso até quando vê visualmente, tu pode pegando, tu vai pegando as cartas, tu vai botando as cartas de custo 1. Aí tu vai lá e bota essas criaturas de custo 1 que tu bota aqui no meio. Essa na hora que tá criando o teu deck, né? Aí quais são as de custo 2? As de custo 2 tu pode botar desse lado aqui ou desse lado aqui. Porque no turno 2 tu tem esses dois lugares pra botar. É claro, tu pode botar no meio, né? Vamos supor que no turno 1 tu não colocou criatura nenhuma. Mas vamos pensar que tu tá pensando num deck que quer curvar certinho, né? Vamos pensar que, tipo, custo 1, custo 2, custo 3. Tu pode também pensar num deck que não tem custo 1, mesmo sendo agro, sabe? Às vezes tem deck agro que não tem custo 1. É meio raro, eu acho, né? Mas vamos pensar que tá. E é claro que aí, se tu fizer um deck que não tem custo 1, aí tu pode pensar, então a carta de custo 2 ela vai entrar aqui no meio. Aí a partir disso. Mas enfim, mas vamos pensar que tu vai montando teu deck. Quais são as cartas de custo 1 que eu tenho? As cartas de custo 2 e as cartas de custo 3. Vamos pensar só até o custo 3, só pra simplificar. Aí depois 4 e 5, ou os dois lados, né? Aí tu pensa, pô, se eu fizer dessa maneira, todas as cartas de custo 1 vão ficar com sinergia. Sempre. As de custo 2 também. Tu tem que pensar no teu deck no máximo possível isso. O máximo de sinergia possível. E aí às vezes tu pode pensar assim, ó, tipo, aí com esse deck aqui, as cartas de custo 3 eu tenho que botar desse lado aqui. Porque para elas ficarem com sinergia, elas têm que ficar desse lado. E aí então, aí vamos supor que tu tá criando um deck que as de custo 1 ficam no meio, né? Geralmente é o padrão, como eu estava dizendo antes. As de custo 2 fica na esquerda e as de custo 3 na direita. Ou tu pode estar fazendo o contrário, pode estar criando um deck que é o contrário, de custo 3 fica desse lado e custo 2 desse lado. Pra manter o máximo de sinergia possível, entendeu? Porque vamos supor que essa aqui, por exemplo, tem sinergia com uma criatura. Pra esquerda, ela tem. Aliás, pra direita, ela tem uma sinergia com criatura do tipo fantasma. Então, tipo, aqui já daria errado, porque essa aqui não é do tipo fantasma. Então, seria melhor se tu tivesse uma. Pra tu jogar com essa criatura nesse lugar aqui, essa criatura de custo 3, é bom tu ter uma criatura de custo 1 que seja do tipo fantasma, entendeu? Senão, vamos supor assim, vamos supor que tu colocar ela aqui, ó. Tá, aí ela fica em sinergia. A sinergia do lado de fogo dela fica com sinergia. Só que aí, pra tu ativar a sinergia dela do tipo pra direita aqui, né, que é o fantasminha, tu tem que ter uma outra criatura, só que aí tu só vai ter essa criatura a partir do turno 4 em diante. Sabe, não tem nenhuma criatura que seja tipo do. Vamos pegar do adversário aqui, ó. Sei lá. Tá, vamos pensar que essa aqui é. Essa aqui é. Não, essa aqui até é, só que essa aqui não é uma criatura, isso aqui é um artefato e artefato fica atrás, né? Depois eu explico melhor. Tem artefato como se fosse cartas de artefato mesmo, né? Tu bota atrás. Tudo que é artefato, ou cartas que são parecidas com Planeswalker, elas ficam atrás, na fileira de trás. Que é a Liliana, lá que eu botei lá, a professora Ônibus, né? Junto com o herói. E as criaturas ficam na frente. Por enquanto é isso, né? Criatura e ficha de criatura. Tá, é isso que eu tava dizendo. Então, tipo, ó, aqui, ó, essa carta de custo 3, ela só vai entrar em sinergia desse lado aqui, que é com a sinergia com uma criatura do tipo fantasma, quando tu botar uma criatura do tipo fantasma aqui. Vamos pensar que é uma criatura do tipo fantasma. Tá nessa. Já se tu quiser, desde o início, já ativar a sinergia dela da direita, né? Que aí tem que ler ali o que ela faz. Aqui ela não tem nada escrito, que eu expliquei antes.
A única coisa que ela tem escrito é que ela tem uma definição ali que se ela tiver em sinergia, mas às vezes não, às vezes pode ser. Essa aqui nem essa aqui, ó. Essa aqui tem. Para um lado é um efeito, ataque mais um. Se ela tiver em sinergia para a direita, para a esquerda é ataque mais um. E para a direita é iniciativa mais um. Então, com base nisso, tu tem que pensar qual das duas, que é o exemplo que eu dei antes, né? Qual dos dois lados eu quero ativar. E aí, com isso, tu vai posicionando a carta. E como eu estava falando, isso é muito importante na hora que tu vai montar o teu deck. Entendeu? Porque tu tem que levar isso em conta. Tipo, você tem que imaginar como vai ficar configurado o teu exército, vamos pensar assim, durante a partida. A criatura de custo 1 vai ficar no meio, a de custo 2 vai ficar na direita, ou a de 2 vai ficar na esquerda, e depois a 3 vai ficar na direita. Entendeu? Tipo, aqui é de custo 2 tá aqui e a de 3 aqui. Ou podia ser o contrário, de 3 aqui e de 2 aqui. Aliás, 3 aqui e 2 aqui. E com isso, baseado na sinergia delas, porque às vezes tu pode botar uma. Imagina se tu bota uma carta de custo. Sei lá. Custo 4. E ela. E aí, tipo, ela não tem nenhuma criatura nem de custo 2 nem de custo 3 que possa ficar em sinergia com essa de custo 4. E aí tu tem que pensar que geralmente a de custo 4 ela vai entrar ou aqui ou aqui. Entende? Isso é claro, pode acontecer durante a partida de. Tipo, o adversário mata uma criatura tua, aí a de custo 4 pode entrar aqui, entendeu? Ou tu mesmo, tipo, se a tua criatura não morreu e tu quiser já colocar ela aqui, tu pode colocar no lugar dela e aí tu passa essa aqui pra cá. Só que aí tu vai ter que pagar 2 de energia extra, André. Tu tem que pagar a energia pra conjurar a mágica, pensar que custa 4. E além disso, tu tem que, tipo, pagar 1 de energia. Acho que aí tu paga só 1, talvez, né? Tu paga 1 de energia porque tu tá movendo essa criatura pra cá, né? Aí é só uma criatura que tá movendo, tu entende? É como se estivesse movendo ela pra cá pra dar lugar pra essa aqui, que acabou de entrar agora. Pode fazer isso também. Mas aí, como eu falei, tu tem que pagar energia pra tu mover as tuas criaturas. E quando tu quiser trocar de lugar uma criatura pela outra, tu tem que pagar 2 de energia, porque tu tá movendo 2 criaturas. Né? Enfim, isso aí dá um fator tático muito importante pro jogo, sabe? Tá. Aí eu criei muitas criaturas aqui, sabe? Tipo, essa coisa da sinergia. Esse mouse tá um lixo. Puta que pariu, tio. Não tem mais como. Não tem, eu vou ter que desistir disso. Tipo, esse aqui, ó. Esse aqui, a sinergia dele, pros dois lados é igual. Os dois lados é aço e pedra. E pros dois lados ele recebe defesa mais um. Deixa eu ver. Tem várias outras aqui, ó. Essa aqui eu não botei nada. Essa aqui, ó. Essa aqui ó, é bem interessante dela. Nossa senhora, que bosta essa aqui. Essa aqui é de custo 1. E pra esquerda ela tem sinergia com fogo. E pra direita ela tem sinergia com fogo ou elétrico. Deixa eu ver. Custo alternativo. Custo alternativo 2. Ou seja, você pode pagar 2 ao invés de 1. Acho que é isso, né? Acho que é isso que eu tava pensando. Aí ele diz ali, X criaturas alvos não podem bloquear neste turno. Sendo X igual a energia do Hell Monitor. Sei lá onde é. Entende? Tipo, pensa assim, tipo, essa carta aqui assim, tu joga ela. Se tu pagar 1, ela não ativa esse efeito dela. Mas se tu pagar 2, aí é alternativo, não é um custo extra. Não, é alternativo. Ao invés de tu pagar 1, tu paga 2, é isso. Se tu fizer isso, X criaturas não podem bloquear ele nesse turno. E X é igual a essa energia dele. Ou seja, então se tu tá lá. Essa aqui é bom porque, sei lá, tu tá no turno 2, vamos pensar assim. Tá no turno 2 e tu não. E tu só tem. Tu não tem carta de custo 2 pra. Criatura de custo 2 pra conjurar. Tu pode botar ele. Nossa senhora, puta que o pariu, tio. Daqui a pouco eu pego esse mouse e tiro uma parede, tio. Se tu botar desse lado aqui, por exemplo, ela, independente aqui, né, de qual lado, ela vai entrar com sinergia, porque ela tem sinergia de fogo dos dois lados. Se tu pagar o custo alternativo dela, pagar 2 ao invés de 1, paga 2 para conjurar ela. 2 mesmo, né? Não é 2 extra, como eu disse, tá? Aí então X criaturas não podem bloquear. É que aqui ficou sem sentido, porque sempre é a criatura que tá na frente que bloqueia, né? Mas é que eu quero fazer também criaturas que podem bloquear na diagonal também. Então acho que por isso que eu botei
E tem tanta carta aqui que eu fiz que eu nem lembro o que eu tava pensando na hora. Mas é isso. Tipo, como ele entrou em sinergia, tu pode então pagar 2, aí como ele entrou em sinergia, ele não pode ser bloqueado por 2 criaturas. Então, sei lá, tu escolhe quais criaturas não pode bloquear ele, então ele fica imbloqueável, né? Eu acho que até um efeito bem ruimzinho, até, né? Ele só 1 de poder. Né? Acho que seria melhor, então, se tu pode escolher as criaturas que não podem ser bloqueadas. Acho que aí fica melhor. Ao invés de ser... Ah, não, mas ó. É isso, ó. X criaturas não podem bloquear neste turno. Sendo X igual a sinergia dele. X é igual a sinergia dele, mas não é só ele que fica imbloqueável. Eu li mal agora. Então é isso. Então se ele entra aqui, ó, uma criatura não pode bloquear. Mas aí tu escolhe qual é a criatura. Né? Não precisa ser a criatura que está bloqueando ele, entendeu? Tu pode ter um outro bichão lá do outro lado que tu quer que não possa ser bloqueado, então tu escolhe a criatura que está na frente do bichão para não poder bloquear nesse turno. Entendeu? E aí imagina se ele entra numa situação, tipo, ele tá aqui, não, vamos supor que tu já tem 2 criaturas na mesa. Aí tu pode fazer assim, ó. Tu pode conjurar ele no lugar desse fervorante aqui, ó, e botar o fervorante pro lado. Só que aí tu declara, aí além disso, tem que além de pagar o custo alternativo do Hall Monitor aqui, tu tem que pagar o custo para mover essa criatura para cá, para já conjurar ele aqui no meio, entendeu? Que aí aqui ele vai estar em sinergia com 2 criaturas, porque ele tem sinergia de fogo pros 2 lados. Então, aí quando ele atacar, se tu pagou o custo alternativo dele ali, né? Tu pode escolher 2 criaturas para não bloquear nesse turno, que não podem bloquear as tuas criaturas nesse turno. E pra criatura assim de poder e resistência baixinho, que nem geralmente o mono-red, assim, né? Isso é perfeito, imagina. Porque às vezes não adianta, às vezes tu tem um monte de bichinho pequenininho, mas teu adversário tem um único bichão grande lá, não adianta tu atacar, tu vai causar um pouco de dano, a não ser que seja suficiente para matar, o dano excedente seja suficiente para matar, né? Mas senão tu vai ficar só perdendo teus bichos, porque você bloqueia, mata um pequenininho, depois tu ataca de novo. Isso quer dizer é o fraco do mono-red, né? É claro que aqui não precisa ser exatamente a mesma lógica do mono-red, mas de certa forma, algumas cores aqui eu vou manter mais ou menos a personalidade, sabe? Tipo, agora é cachorro.